eu decidi ir para o Rio de Janeiro porque uma irmã minha mora no Rio de Janeiro. E na minha adolescência eu estudei artes cênicas, fiz teatro no Rio de Janeiro durante um tempo, estudei com alguns globais também. E como eu tinha uma ligação muito grande com o Rio de Janeiro, um certo dia um pastor, num evento, eu cheguei atrasado nesse evento, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, e ele falou assim, existe algum Caleb? Foi muito categórico o que ele tinha para entregar naquela noite ali. Ele falou que Deus me tiraria daquele lugar, que ele me levaria para um outro estado, e que Deus me honraria muito nesse estado. E aí eu fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei em vários segmentos, onde eu trabalhei com moda, com beleza, com música. Eu sempre fui muito curioso, então eu sempre quis abraçar o mundo das artes, de uma fatia de cinema, de tudo. E como eu tinha uma ligação com o Rio, a minha família me fez esse convite, fui morar no Rio de Janeiro. Chegando lá, descobri que era nada disso, porque o meu cunhado era recém-convertido e homofóbico. Então, homofóbico mesmo, de declarar umas coisas pesadas, assim, contra homossexuais. E aí ele olhou para mim assim e falou que o Caleb não fica. E aí eu fui morar onde? Dentro de um centro espírita. Como você foi para lá? Centro espírita. Porque eu não tinha uma casa para ficar. A família que me convidou já não podia mais ficar comigo, porque eu tinha trejeitos, eu tinha um cabelo loiro, né, todo trabalhado com escova, uma imagem muito feminina. E meu cunhado olhou aquilo e falou, ele fez uma leitura assim, de cima a baixo, falou, aqui você não fica. No dia que você chegou? No dia, com a minha mala na porta, minha mãe de um lado e eu do outro. Eu tinha ido para morar, vendia os meus objetos de salão, já tinha me tornado cabeleireiro na cidade em que eu morava. As escolhas foram indo para o lado da homossexualidade. Nem todo cabeleireiro é homossexual, mas a maioria é homossexual, e você sabe disso. É uma profissão majoritariamente exercida por homossexuais. Então, a minha sexualidade foi definindo as minhas escolhas de carreira. Então, eu escolhi ser cabeleireiro até por ser mais fácil, né? Porque eu não achava que era possível ter sucesso em qualquer carreira que não pudesse ser homossexual. Eu tinha essa visão. Já que eu sou homossexual, eu vou trabalhar numa profissão em que eu possa ser homossexual à vontade. E trabalhar com mulher, beleza de mulher, sobrancelha, maquiagem, cabelo. Isso me possibilitaria ser um gay sem se revelar. Eu estaria com prazer, trabalhando com mulheres, trabalhando nesse universo, como eu sempre trabalhei com as minhas irmãs e brincava com elas, eu continuaria fazendo aquilo, era uma extensão do que eu já fazia. E fui trabalhar com isso, além das artes. O que me mantinha era o cabelo, e as artes foi chegando, e eu fui morar com essa tia, que é dona de um centro espírita, que é a irmã mais velha da minha mãe. Ela é dona de um centro de mesa branca, que é chamado... Era outra pessoa, não era aquela lá Não era da a mesma infância. tia, não. Tá. Essa é da linha materna da minha mãe. Tá. Uma mulher extraordinária, generosa, totalmente diferente da outra tia. E que ficou revoltadíssima quando soube desse processo que eu passei pela minha vida. E aí, Karina, nesse ambiente eu fiquei 6 meses, vendo alguns movimentos da religião, sem nenhuma inclinação para essa religião, mas tentando me encontrar, talvez no espiritismo. Talvez eu tivesse sido uma mulher na vida passada, e talvez eu ainda estava com trejeitos, interesses e gostos totalmente desorientado espiritualmente. Essa é a realidade. E quando você tem esse vazio que só Deus preenche, essa desorientação que só o Espírito Santo consegue te orientar, você começa a buscar outros tipos de orientações, outros tipos de conhecimento que não vem do Senhor. E aí essa religião foi me trazendo um pouco mais de entendimento sobre a sexualidade, e rapidamente eu fui tirado dali para uma outra cidade por trabalho. E nessa outra cidade foi quando eu desenvolvi as outras carreiras e também a teologia que eu tive que fazer para poder, até para forjar aquilo que eu acreditava que era, mas que talvez não poderia ser, que era o caráter paterno de Deus. Se Deus era pai, por que Deus permitiu eu nascer como gay? Olha bem, a minha cabeça. Eu fui fazer teologia para entender o caráter de Deus. Teologia não é para isso.
Teologia não permite você conhecer o caráter de Deus, porque o caráter dele é revelado para filhos, que têm intimidade com ele, que ora e que busca, não se limita a teólogos, a teorias, mas eu fui iludido com essa ideia que a teologia me traria um conhecimento técnico de Deus. Já que eu tinha estudado artes, já que eu tinha estudado cabelo, beleza, eu ia estudar religião, porque ela sistematiza a Bíblia. E fui atrás disso. E através desse conhecimento de Bíblia, foi que eu comecei a entrar nas igrejas, dar aula de canto, ministrar para back vocais, trabalhar com produção de CD. Essa parte musical foi mais trabalhada nesse processo, porque as pessoas viam que eu era um técnico, mas gay, eles viam que eu era gay, tinha todo o estereótipo do gay, mas eles não deixavam que isso impossibilitasse os meus cursos, né? As minhas técnicas aplicadas dentro das igrejas. E foi assim que eu cheguei nos contatos novamente com a igreja. Nesse curso de teologia, como que você chegou até esse curso? Alguém que te indicou? Deus que direcionou? Era um Como seminário. Era um seminário batista, não era uma faculdade não era uma faculdade de teologia, mas era um seminário batista que formava teólogos com certificado, algo assim. Ficava nas dependências de uma igreja. Então, um amigo meu, ele falou, lá no seminário e tal, eu falei, e se eu fosse fazer seminário? Eu comecei a trabalhar isso, falei, e como que eu vou ser um seminarista todo montado, um cabelo loiro, cheio de tatuagem, os pastores que ali estavam, eles me olhavam assim, meio torto, naturalmente eles me olhariam. E não perguntavam nada? Não, assim, nunca houve essa abordagem. Mas eu fui nesse intuito de aprender, não de me tornar um pastor, não de me tornar um missionário, mas de aprender. E quando ele me falou, que era pertinho da minha casa também, esse seminário, eu fui, e lá dentro é que eu fui entendendo muito mais o espiritual do que o lado técnico da questão teológica, porque o seminário tem essa diferença da faculdade. Ele trabalha um pouco mais essa questão eclesiástica, dos cargos, né? Mais voltado para isso. Quanto tempo que você ficou lá? 4 anos. 4 anos? 4 anos fazendo seminário, buscando a identidade de Deus, buscando quem é Deus, né? Querendo ser um Freud. E de que forma você foi sendo, né, confrontado, aquilo foi te trazendo luz, aquilo foi logo no princípio ou não? Aquilo só aguçou a tua curiosidade? O que fez você permanecer 4 anos? A verdade é que eu sou muito voltado, missão dada, missão cumprida, sou muito voltado para isso. Para finalizar as Vou coisas. finalizar. Se eu comecei um curso, eu vou finalizar. E eu gosto de teologia. Eu sempre gostei de teologia, de estudar a Bíblia, tenho o hábito de ler muito. E eu tinha que concluir aquele curso. Depois desse, eu fiz mais um técnico de 900 horas de teologia, de tanto que eu gosto de estudar. Então, eu não estava ali por Deus, porque eu quero ter um relacionamento com Deus, mas para estudar por que Deus permitiu nascer homossexuais para mandá-los para o inferno. Por que Deus não foi um pai para mim? Por que Deus... Eu tinha alguns questionamentos que eu queria diluí-los através do conhecimento da Bíblia, mas um conhecimento técnico. Não era um conhecimento de intimidade. Eu quero conhecer a Karina por um livro que eu vou ler dela, não de conviver com a Karina. Eu não queria convivência com Deus. A verdade, Karina, é que por não termos um relacionamento com um homem, com um pai, isso influencia a gente a não ter um relacionamento com Deus na figura de pai, que era o que eu estava te falando aqui. Isso bloqueia, porque se você não vê um homem como pai, não uma mulher como pai, porque Deus fez homem e mulher, um homem como um pai, isso dificulta. Alguns teólogos, inclusive, relatam sobre isso, que se você não vê o teu pai como um pai, se você não é subordinado ao teu pai, se você não tem essa disciplina com o seu pai, possivelmente isso vai refletir no teu relacionamento com Deus. Então, eu que não tinha pai, eu só queria saber o que era ser pai, o que era Deus, por que ele me fez homossexual, por que eu nasci homossexual, eram as respostas que eu perguntava. E você não buscava em oração, não, nem intimidade, nada. Porque no próprio seminário, apesar de ser algo mais técnico, ali também se fala sobre o poder da oração, da intimidade.
E mesmo você ouvindo sobre isso, essa parte você deixava de lado. Religiosidade. Você falava, não, quero ser mais Teólogo. técnico. Eu só quero ser teólogo. Religiosidade. Você quer ter o conhecimento, até para você retrucar alguém quando fala, mas o gay, aí você quer responder, não, mas eu sou gay, mas eu vou pro inferno. Perdão, eu sou gay, mas eu vou pro céu. Por isso, isso e isso. Você quer, às vezes, ter um argumento. Você quer ser um religioso, como muitos são. Você não quer ter a experiência e a vivência com Deus. Você quer ter o conhecimento técnico. E isso não me levou a lugar nenhum. Eu saí dali frustrado, sem respostas. Isso que eu ia te perguntar, obviamente. se você teve resposta para tanto questionamento ou não. Continuou? Não. Continuei nas confuso minhas teorias. Ali, porque você não admitia, né? Mas o que eu conquistei nesse tempo? A falsa plenitude. Eu vi que eu não ia para o inferno porque se eu fosse um homossexual, eu tinha muito medo do inferno. Então, se eu fosse um homossexual que não fosse devasso, que não fosse promíscuo, que tivesse um relacionamento sólido com outro rapaz, que tudo estaria resolvido. Uma vez que eu não nasci gay, que eu não tinha escolhido nascer gay, era o pensamento que eu tinha nascido, esse falso entendimento. Então, já que eu nasci sem escolher a minha sexualidade, eu vou vivê-la agora de forma não promíscua, a falsa conversão, não posso chamar isso de conversão, porque isso não foi conversão. Mas eu achei um ponto de equilíbrio entre a minha sexualidade e a minha espiritualidade. Isso para mim estava resolvido. Eu dei um veredito e falei, é isso aqui. Vou para o céu, vou ouvir os meus louvores na minha casa, vou ler a palavra de Deus, mas eu vou continuar nas minhas práticas porque eu não escolhi ser gay. E é o que muitos gays vivem. Eles conseguem ficar dentro da igreja, vivendo uma vida dupla, com homossexualidade e com religiosidade.